Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão e planejamento estratégico de sociedades de advogados há mais de 25 anos e sou autora de 20 livros sobre gestão de escritórios. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e no meu canal do YouTube. E ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passa a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Então vamos ao episódio de hoje. Hoje eu tenho a alegria de receber o Fagner Gengini. Ele é administrador de empresas, consultor empresarial no segmento de clínicas e consultórios médicos, tem mais de 15 anos de experiência na área da saúde e é um estudioso contumaz, que traz no currículo instituições como a Unifia, a FMU, Caprone, FGV e Startse. Eu já quero agradecer a presença dele aqui no nosso podcast e eu estou ansiosa para a gente saber a visão que ele tem sobre mercado de serviços profissionais e uma visão comparada entre a medicina e o direito. Então vamos lá. Fagner, seja muito bem-vindo. Eu estou super feliz de te receber aqui. Eu acho que a gente tem um encontro muito astral, assim, porque a gente se Concordo. encontra estudando, buscando mais. Nós dois temos uma coisa muito parecida. Então, assim, quando eu falei assim, tenho que chamar o Fagner para o Papo de Sócios, eu achei que ia ser perfeito. Seja muito bem-vindo, a casa é tua. Ai, Doc, obrigado. Você é maravilhosa. Que bom que a Startse nos conectou, né? Aprendemos muito naquele curso de board lá, um programa para Conselheiros, né? conselheiros, exatamente. Eu ia falar mentores, conselheiros, assim, foi um divisor de águas assim para mim. E de presentão veio você, né? Que é uma referência no ramo jurídico para mim. Então, eu fico muito orgulhoso. Não, e assim, o quanto que a gente vai conversando e vai vendo assim, nossa, aqui também é assim, aqui você também aí é assim, porque a gente está lidando dentro das nossas diferenças de público-alvo, profissionais do conhecimento, que o médico e o advogado têm isso como característica, são grandes estudiosos, pessoas que Uhum. abrem as suas clínicas ou abrem os seus escritórios sem a menor noção do que farão com as suas equipes, com o Concordo. seu financeiro, com o seu marketing, com o seu tudo. Então, assim, eu gosto de começar o papo de sócio, todo mundo que eu chamo aqui, eu falo assim, ó, a gente abre o Instagram de vocês e vê lá uns profissionais super, né, desenrolados e tudo mais, gente com um Verdade. monte de coisa no currículo, uma vida desenvolvida dentro daquilo. Mas eu gosto de saber como é que tudo começou, como é que era o Fagner estagiário lá fazendo administração, aonde entra o médico na tua vida, se foi casual, se foi planejado. Conta para mim como é que foi esse início. Então, prazer mais uma vez para todos os ouvintes. Eu me chamo Fagner. Como hoje eu tenho 40 anos, né, apesar de parecer ter os seus 30, e como que eu cheguei nesse atual momento? É engraçado que no meu ensino médio eu sempre me destaquei muito por ser bom em matemática. Raciocínio lógico era muito a minha cara. No entanto, que quando eu terminei meu ensino médio, eu falei para minha mãe, eu quero ser professor de matemática. Só que aí depois eu fui aprendendo, não vai dar grana. Não dá grana. Vamos pensar em outras variáveis. Resolvi fazer administração. Só que, o Doc, o que que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, reservada, educação. Minha mãe sempre pegou muito no meu pé com estudo. Sempre fui, tinha que entregar as melhores notas. Como uma boa dona de casa e analfabeta, minha mãe, ó, eu não quero que você fique igual a mim, e não sei o que lá. Muito exigente. A minha educação, mas assim, hoje eu sou extremamente grato à minha mãe, que graças a Deus está viva. E aí, é engraçado que eu terminei o ensino médio, não fui fazer matemática, esperei um pouquinho, trabalhei em hotel, os meus primeiros empregos foi hotel, trabalhei é, em malharias. Só que daí, como eu sou do interior de São Paulo, Água de Lindóia, eu falei assim, não, gente, a minha vida, eu preciso. Só que disso, aí, o que eu comecei a fazer antes de fazer a minha faculdade de administração em São Paulo? Fiz um curso de oratória, porque eu era muito tímido, muito tímido.
Eu tinha vergonha de expressar aquilo que eu acreditava, travas, crenças. E fiz o curso de oratória, que foi um divisor de água para mim. Me mudei para São Paulo. E esse curso foi um diferencial porque quem se comunica acaba se vendendo melhor. E eu tive muita sorte e também capacidade. Eu entrei já no Hospital Oswaldo Cruz, num departamento muito bom, e comecei ganhando muito bem. E ali eu consegui a minha independência financeira. Então, a área da saúde começou bem no início da minha carreira. Bem no início. E entrei na parte financeira, comecei a cursar administração, terminei, fiz uma pós em gestão empresarial, terminei, fiz um MBA em finanças e banking, terminei, fiz um MBA em administração de clínica e hospital, e depois eu fiz vários cursos paralelos, inclusive um contigo, né? Então, eu sempre assim fui um cara muito obstinado. Se você perguntar para mim, Fagner, qual que é a sua característica? Eu tenho um propósito de vida, eu vou. Eu acredito. Então, e por eu ter entrado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, isso me abriu muitas portas. Muitas portas. Aí eu fiz muito networking e aí eu fui convidado para ser gerente financeiro de uma clínica bem famosa em São Paulo. Só que ainda eu estava com a mentalidade de que eu era um gestor financeiro. Mas eu era infeliz, doutora. Por que que eu era infeliz? Porque eu sentia que eu tinha outras ferramentas dentro de mim, comunicação, vendas, estratégia, posicionamento, que poderia me levar para um outro patamar. Tinha medo de abrir empresa, aquela insegurança, eu prefiro ser CLT, aquelas travas que a gente tem. Fiquei 5 anos nessa clínica, depois eu fui convidado para um hospital São Camilo, fiquei 9 meses como gerente financeiro lá, não consegui me adaptar à rotina, porque é muito pesado. Fui convidado para ir para uma outra clínica de grande porte em São Paulo. O que que aconteceu, Doc? Essas clínicas faturavam mais de 2 milhões, 3 milhões por mês. E isso, para uma clínica médica, é muito bom faturamento. Só que acontece, essas clínicas contratavam auditorias e consultorias constantemente. Só que o método que eles traziam, as ferramentas que eles traziam, eram não tinha diferencial. Aí, o meu esposo falou assim para mim: amor, você tem capacidade para isso. Amor, tenta. E eu fui trabalhando. Aí ele falou assim: faça uma terapia. Aí comecei a fazer terapia, quebrando todos os paradigmas. E não é fácil você sair de uma posição onde você tem um salário, uma, um nome, um brand atrás te segurando ali. Eu sou da clínica tal, eu sou do hospital tal. Não é fácil. Não é, entendeu? Mas aí, como um bom administrador, o que que eu comecei a fazer? Uma reserva de capital de giro. Engraçado que no meu TCC do MBA que eu fiz na FGV de administração, eu montei a minha consultoria, entendeu? Fiz tudo. Aí eu cheguei pro dono da clínica em setembro, comuniquei que em fevereiro eu dei esse tempo para se programar. Eu vou abrir minha consultoria que ela vai nascer em 2021. Aí ele falou assim: não vai dar certo. O mercado de consultoria é isso, as pessoas não entregam, os médicos não são fiéis. Só que eu já tinha minha metodologia própria, eu desenhei tudo isso. E aí eu dei esse passo. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Só que assim, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antigamente, mas hoje eu sou feliz porque eu consigo trabalhar no âmbito financeiro, no âmbito comercial, estratégico, e é isso que o empresário tem que saber. Um pouco de tudo para que as pessoas rasas não passem a perna na gente. E você sabe melhor do que eu, né, doutora? O que mais tem no mercado, e isso tanto na área da saúde quanto jurídico, enfim, são picaretas. É, e tem uma coisa que eu acho que você colocou aqui, que eu acho que faz todo sentido. Quando você pega uma consultoria tradicional, ou seja, ela atende a clínica, ela atende a padaria, ela atende a empresa do comércio tal, então ela entende da gestão e dá umas bicadinhas no negócio, não entra tão profundamente no Não negócio. entra.
O grande diferencial que eu vejo na tua atuação, um pouco na minha, a forma como a gente escolheu focar no cliente, gera um conhecimento muito grande sobre o negócio do cliente. Exatamente. Você não confunde que você está falando com um médico agora ou com um comerciante amanhã, e aí você fica com. Não, você fala só com médicos, como é o meu caso, que eu falo só com advogados. Nicho definido. Nicho definido. Isso já dá um facilitador para quem está à frente da consultoria muito grande, Ô, né? doutora, e sabe uma coisa importante? É assim, o nosso diferencial, o meu, o seu, é que a gente tem vivência. Uhum. Vivência, que é o que me dá autoridade e convicção para eu conversar com aquele médico que está no início da carreira e para aquele médico empresário. Porque hoje tem muitas mentorias, consultorias que vêm com método, mas não tem vivência, não sabe como que uma recepção funciona, como que um estagiário pensa, como um analista pensa, o que o financeiro precisa, não sabe. E aí a gente vive toda esse mundo operacional, vamos dizer assim, a gente tem as ferramentas e as melhores alternativas para o nosso cliente. E uma outra coisa, você estava comentando comigo antes da gente começar, que você está ainda naquele modo viagem o tempo todo. Sai de Bento Gonçalves, vai para Maceió, volta, aí vai para Londrina, volta, vai para Brasília e fica nesse rolê de Brasil todo. Uma das coisas que eu mais vi como riqueza nesse momento da minha carreira, que eu fiz isso por 18 anos, foi que, e diferente de eu pegar, por exemplo, só um determinado cliente da minha cidade, é que o fato de você girar é que o médico ou o advogado de Bento Gonçalves, ele lida com a sua equipe de forma diferente que o de Alagoas. E lida diferente que do interior do Paraná, que lida diferente de São Paulo, que lida diferente. Então, assim, a gente vai ficando com uma biblioteca de cases que você não responde uma mesma pergunta, e aí voltando para aqueles mentores que são meio genéricos e que acabam não entendendo, né? Não tem uma biblioteca para falar assim, olha, eu não tenho. Essa tua pergunta depende de N fatores. Espera aí, contextualiza para mim. É sobre isso, eu concordo. Porque é isso, né? O que que é a vivência? É a quantidade de vezes que você testou o teu método em diferentes clientes, de geografias diferentes, de portes diferentes, de especialidades diferentes, de tudo diferente. Se é uma empresa familiar, é uma vida, se não é outra. Então, assim, não tem uma resposta certa. Não tem. E aí que quem tem essa bagagem acaba tendo respostas mais assertivas, né, quando pergunta. É sobre Não, eu isso. super concordo. E hoje o meu desafio é ter um time que, porque assim, a minha empresa ela foi construída através da minha imagem. Onde eu optei em ter um ticket médio, ou seja, um valor mensal mais alto, onde a pessoa, o médico, no caso, pode e tem a minha presença, entendeu? E optei em ter esse ticket médio e não escalar no momento. Hum. Eu acho que dá para ter todas as opções, doutora Lara. Dá para ter todas as opções, Doc. Só que assim, quando você. Aí o meu desafio é fortalecer a Eleve Educação através de um ensino robusto, com muita literatura. Eu quero que o médico lembre de mim e fale assim: nossa, o Fagner é aquele cara que gosta de ler, que gosta de estudar. É isso que eu estou trabalhando agora. Por isso é muito importante os advogados que estão nos assistindo como que você quer que o seu cliente lembre de você? E são os hábitos que vão fazer que o cliente vai ter essa percepção. Então, você pensa que é gostoso ficar fazendo story todo dia? Viajar? Lembrar disso. Nossa. Para! Para ficar pensando em conteúdo, conteúdo técnico que tem a base em literatura. Gente, então, as pessoas hoje, o que que elas querem? Elas querem ganhar dinheiro, mas elas esquecem que tem uma base muito sólida que é o posicionamento. Hoje, a Doc Lara, advogada, escritora, mentora, ralou, viajou pra caramba, construiu um branding forte.
Então, é isso que as pessoas compram. Eu quero essa guerreira, eu quero a força da Doc. Então, eu venho construindo isso, esse meu branding. Eu quero ser um cara intelectual. Eu quero ser aquele cara que dê segurança para o médico. Mas desde que. Porque, da mesma forma que eu estou trabalhando, fortalecendo esse branding e transferindo a autoridade para a Eleve, e um time robusto por trás de mim, operacionalmente falando, vai chegar um momento também que eu quero escalar através de curso e eu já estou selecionando os meus clientes. Porque a doutora deve saber melhor do que eu o que tem de médico picareta no Brasil que compra um produto de R$ 50 e vende por 2.000, o Brasil tá cheio disso. Então, esse tipo de médico, doutora, eu não atendo. Deixo de ganhar, Coisa mas importante, né? Saber quem não é teu cliente. eu deixo de ganhar financeiramente, mas eu garanto a segurança da minha marca, a ética, a responsabilidade, o compromisso. Então, isso já aconteceu no começo de eu ter que atender esse tipo de cliente? Já, gente. Eu não vou mentir. Não vou. Mas aí a gente vai entendendo que por trás daquele CPF existe um CNPJ. E que se eu não cuidar, não alimentar, não treinar o time, não ser constante nos processos, né? Não seguir os processos, não estreitar relacionamento com a equipe, não ter um bom Instagram, não ter uma boa comunicação, se perde. Então, esse é um desafio de médicos e também de empresários, que no caso, os advogados também, doutora. Certeza. E uma coisa assim, quando a gente que já andou mais, né? Você é jovem, você está 40 no anos já. Bati o 40, Doc. Bati 40. 20, né? Então, assim, a gente que começa a ver em perspectiva a vida, você olha pelo retrovisor e fala assim, tá, já passou aí 30 anos de carreira e a gente começa a perceber que todas as fases são importantes, até esses atendimentos que você falou assim, ah, no começo eu tive que atender. Mas como é que você vai saber, primeiro, na prática, não na teoria, não é porque alguém falou, não é porque alguém disse, olha, não atende fulano. Não, você tem que sentir na sua pele, não rolou bem, não me senti bem, não deu match. A gente precisa encontrar clientes e assim, estou falando isso para você, falo isso para mim. Falaria isso para um advogado que é dono de um escritório, que tem que ainda estar percebendo qual é o meu posicionamento. Eu não sei ao certo. No começo, a gente ainda está na autoafirmação, a gente ainda está É se isso mesmo. descobrindo. Seja o médico, seja o advogado, ele ainda está dizendo, mas quem é o tal do meu cliente? Eu detesto esse negócio de persona. Eu acho que esse meu avatar. Eu falo, gente, avatar eu lembro do filme. Eu vou entender assim que o cara é azul, entendeu? Então, assim, eu não consigo chamar de avatar o meu cliente. Meu cliente é meu cliente. Então, a gente entender quem é esse cliente é sim fruto de muita meditação e pensar, tá, quem que eu quero, quem eu não quero, mas eu tenho que conhecer primeiro o que tem no mercado para poder falar assim, isso sim, isso não. Para esse aqui vai ter né, a tampa da panela vai existir, porque Tem as mercado para todo mundo. profissionais bons, e nem vou criticar se é bom ou ruim, cada um que saiba de si, né? Mas é isso, esse processo de amadurecimento, e aqui eu acho que nosso papo ele é muito interessante no sentido de quem optou por empreender, porque isso é que carrega aí uma série de é, decisões difíceis, renúncias enormes Concordo. e escolhas que definem o norte da nossa vida. Porque empreender no Brasil é um desafio, não é para qualquer um. E hoje, sabe o que eu vejo? O método. Hoje você tem um excelente método, robusto, prático e o mais importante, didático. Então, né? Então hoje a gente pega o seu método e é isso que eu fui refinando ao longo desse tempo. Então, por uma conversa, por um diagnóstico inicial, eu sei o que aquele médico precisa. Da mesma forma que você sabe o que aquele advogado precisa. Mas hoje, se você me perguntar, Fagner,
Quais são as principais deficiências dentro das clínicas médicas? Eu vou te falar agora. Primeiro, equipe mal desenvolvida. Eu não tenho tempo para nada, então você vai ter que arrumar tempo, meu príncipe. Minha princesa, arrume tempo. É isso. Por quê? Ah, mas se não quiser, eu mando embora, contrato outro. Mas e o tempo de recontratação? E o custo da demissão? Entendeu? Então, assim, precisa se colocar na cultura que pessoas, mesmo nessa era digital, é o principal ativo de uma organização. Eu mandei embora uma. Eu demiti uma médica de uma clínica enorme, faturamento enorme. Eu demiti ela porque ela pagava para recepcionista 1.500 e pouquinhos reais, mais vale transporte. E Bem, exigia que a pessoa viesse maquiar, fosse maquiada, entendeu? Roupa passada. Demiti. Porque a minha sugestão foi: eu preciso que você invista financeiramente nessa pessoa. Aí a médica virou e me falou desse jeito. Fagner, eu te contratei para aumentar o meu faturamento, não para aumentar minha despesa. Não teve um alinhamento de propósito. Então, o que acontece? Hoje, os empresários, nesse mundo frenético de tem que fazer, tem que entregar, tem que fazer, o doc, se esquecem das pessoas. Então, a primeira recomendação que eu dou aqui para os nossos advogados é: cuide do seu capital humano. Segundo pilar, a parte financeira. As pessoas misturam, médicos, empresários de forma geral, misturam o dinheiro advogados. próprio do escritório ou da clínica. Você tem que entender que você tem o seu custo de vida, então você precisa de quanto? Ah, então perfeito. Então, desse valor aqui, eu vou trabalhar para custear. Mas se a empresa não conseguir custear o seu custo fixo, você não vai sacrificar a sua empresa. Então, a parte financeira é o segundo pilar que, infelizmente, ainda é algo pouco explorado. Os médicos têm uma dificuldade. E o terceiro é estar presente nas redes sociais. Ter essa constância. O trabalho que você faz, gente, essa constância, é, ela influencia. Ela contamina no lado bom. Poxa, eu quero comprar. A gente acaba se tornando um objeto de desejo. Então, se os advogados querem ir para um outro nível, não tem opção a não ser constante nas redes sociais. É um mundo digital. Uma coisa que eu vejo assim, que, como eu falei, eu me formei no século passado, né? Então eu sou uma pessoa assim que Maravilhosa, jovem, super jovem. o, quando a gente fala dessa questão da constância, eu tenho absoluta certeza, Fagner, pegando assim a Lara lá do começo, que ninguém conhecia, menina do interior, que estava ali começando um negócio que ninguém nem sabia o que era. Fato é esse. O que que foi me dando um tijolo em cima do outro foi a constância de escrever um artigo a cada 15 dias durante mais de 6 anos, sem assim, tá feliz? Escreve, tá triste? Escreve, tá cansada? Escreve, tá não sei o que, mas eu tinha o compromisso. O que que isso gera? Quando a gente fala de constância, claro que existe o posicionamento, e eu concordo com você que isso é necessário em qualquer atividade. Mas quando você tem constância, você está passando um recado para o teu cliente Concordo. e você está sempre lá. Você é uma pessoa que não desiste. Você é uma pessoa que tem uma clareza muito grande. Você não está fazendo aquilo só por dinheiro. Por quê? Porque o mercado é assim. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, a gente vai levando. Uma hora entra uma pandemia no meio do caminho, mas a constância diz assim, não, ali eu posso ter segurança, porque se falar que vai fazer, faz, porque eu estou vendo fazer todo dia. Então, assim, isso gera um elemento, assim, que eu acho que é de suma importância em qualquer das relações que a gente está falando aqui, do consultor com o seu cliente, seja ele quem for, do médico com o seu cliente, o seu paciente, do advogado com o seu cliente. O cliente tem que sentir segurança no sentido de ele não é um aventureiro que está É aqui dois isso. meses e depois vai mudar de ideia, porque isso passa uma mensagem assim.
Ou você sabe o que você está fazendo, ou você não sabe, não tem meia grávida nisso, Não né? tem meio termo. Faz sentido isso para você? Faz total sentido. E mesmo porque, sabe o que eu vejo? Hoje o mercado, ele é muito carente. Tanto o mercado da saúde, que eu vejo que é uma oportunidade grandiosíssima para os advogados, entendeu? Atuarem. O que eu vejo nas clínicas médicas de clínicas sem contratos de prestação de serviço, sem termos de consentimento, não estão adequados com a LGPD. Por quê? Infelizmente, os médicos, Doc, de forma geral, assim, eles nasceram para atender. Eu quero atender o meu paciente. Eu quero cuidar do meu paciente. E o que que eu vejo, pegando essa linha sua, assim, o nosso trabalho de constância tem que ter uma linha educacional. Então, eu, no mínimo, tenho que ler 5 livros no mês. Se eu não lesse, no entanto, que eu tenho um Instagram que é o Ler para Decidir, que eu posto lá todo mês os livros que eu leio. Ler para decidir. Ler para Decidir. Uau. Porque é uma forma que eu tive um compromisso que eu tenho de, opa, eu tenho que postar lá os meus livros. É um Instagram para me educar que eu tenho que postar, eu tenho que ler. Então, o que que eu vejo? Hoje, os melhores clientes que eu falo que podem pagar, clientes que realmente precisam de um consultor, tanto jurídico quanto um consultor de clínicas médicas, eles estão com um pouco de receio de contratar, porque o mercado está muito prostituído, vamos dizer assim, porque as pessoas não passam clareza, não tem essa constância. Você ficou quantos anos escrevendo artigo? 6 anos? 6 anos numa revista, depois a gente vai para outra, mas é isso, são 20 livros, então assim, não para, não Não para. pode, a gente não pode. E aí é um ponto que você tinha me perguntado. Quando que eu senti confiança para ser consultor? Então, assim, eu venho de uma bagagem, eu valorizo muito o ensino tradicional, que é a faculdade presencial, a pós. Eu sou um pouco tradicional nessas questões. Eu amo cadeira de escola. Respeito quem quer fazer curso de 3 dias aí, mas assim, eu acho que o mercado, com o avanço da tecnologia e tudo mais, teve um boom, cursos curtos, mas eu tenho certeza que vai voltar para o modelo mais tradicional, porque o Brasil está criando pessoas rasas. Então, eu sempre fui muito. Então, faço administração, faço uma pós, faço um MBA, faço cursos especializantes, mas também eu quero ler. Então, eu me tornei apto dentro de mim para ser um consultor quando eu entendi que eu tinha todas as ferramentas e o mindset para poder resolver a dor daquele meu cliente. E o que não é fácil, tá? Porque hoje eu atuo em qual área? Parte financeira, que é o que eu amo, mas na parte de atendimento, treinamento de equipe, a parte comercial, criar produtos e serviços, uma esteira de serviço, que é algo muito importante o advogado ter. Ah, não são só as minhas reuniões, eu tenho outros produtos curto, médio prazo. É importante ter isso dentro da esteira. Porque às vezes o seu paciente, o seu cliente, né, gostou da primeira abordagem, e ele quer ficar com você. Só que às vezes a gente está restrito no óbvio. Não, o que que eu posso criar? Que tipo de ferramentas que eu posso entregar? Quanto do meu tempo eu posso disponibilizar? A gente tem que metrificar e precificar isso. Porque esses clientes, os nossos clientes, eles querem isso, eles precisam disso, sabe, doutora? Então, criar essa esteira de produtos e serviços, a parte de processos, então, toda a parte que envolve POPs, os POPs, os TWIs, o plano de crescimento dos colaboradores, eu organizo tudo isso e o planejamento estratégico. Fagner, eu quero comprar uma tecnologia, eu quero abrir uma clínica, eu quero. É um momento para eu ter um sócio dentro da minha clínica, então eu vou orientando. O que eu não faço, mas eu tenho um braço agora,
que eu tenho um sócio é o marketing. Então, marketing digital, comunicação, brand e posicionamento e a parte de tráfego pago. Hoje, o nosso cliente, ele quer ter tudo mais fácil. O nosso cliente é imediatista. É, porque ele está de olho, como ele não tem a visão de longo prazo, ele não é treinado para isso, Não ele é? acaba tendo esse medo de curto prazo, né? Então, acho que é papel do consultor entregar isso, mas também dar essa dose através da educação, falar assim, olha, você não pode. Eu acabei de voltar de uma conferência fora do Brasil. Eu estava lá e assisti muita coisa e aprendi muita coisa. Tem muita coisa nova acontecendo, problemas lá de fora que vão bater aqui. E uma das coisas que eu acho que eu assisti três palestras sobre o mesmo tema. Sucessão, mas não sucessão do sócio. Não é o sócio que morre para quem fica clínico, escritório. Não é sobre Tá, isso. É a sucessão da posição. Porque às vezes você tem aquela secretária, ou aquela pessoa da controladoria, ou aquela pessoa do financeiro, que se você, como dono, não tem a preocupação de ter processo, concordo. essa pessoa ela não pode ter uma dor de barriga, porque com quem está a senha mesmo? Como é que entra para fazer a nota fiscal mesmo? Como é que. Se não tem procedimento, você fica dependente daquela pessoa. E aí a importância de você pensar com muita antecedência. A gente torce para que ninguém nunca fique doente, etc. Mas a vida acontece. Pode ficar doente, pode amanhã falar assim: ah, não quero mais trabalhar aqui, vira e vai embora, e o dono fica lá: meu Deus, agora eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo para assumir uma posição. Que não era minha, mas que eu não sei como é que faz, mas a responsabilidade cai no meu colo no final do dia. Então, muito disso a gente tem que se preocupar com sucessão, amarrando todos os processos de forma que eu não fique dependente de uma outra pessoa, né? Porque esse é um outro ponto. Exatamente. É, o bom, no caso, eu sou o criador e o fundador, então todo o método está aqui. O desafio foi transformar isso de forma palpável. Um ponto que eu acho muito importante, que eu acredito, o Doc, que na área jurídica está também tendo esse movimento, é a inteligência artificial. Hoje tem muitas ferramentas. Eu só queria trazer um ponto muito importante. A inteligência artificial, ela não vai substituir o ser humano com habilidades de comunicação, de resolver problemas, advogados que realmente se conectam, advogados que realmente se preocupam com o seu cliente. A inteligência artificial, ela vai substituir pessoas que não pensam. Vou dar um exemplo aqui. Vai no pedágio para você ver. Antigamente no pedágio não tinha, a gente tinha que parar. Hoje agora tem o sem parar. Agora tem maquininha de cartão de crédito e débito. Daqui a pouco não vai ter mais pessoas lá no Sem Parar. Supermercado também. Então, hoje as pessoas estão muito assustadas com esse advento. Mas o que que acontece? A inteligência artificial, ela veio para nos ajudar nos processos. Então, hoje, a ferramenta que você já utiliza, que é maravilhosa, o Notion. Eu utilizo o Notion também para acompanhar todos os meus processos, gerenciar. O Cloud, eu comprei o Cloud, eu substituí o GPT pelo Cloud. Hoje, os meus dashboards, as minhas análises financeiras, eu faço tudo pelo cloud. O que eu demorava 2, 3 horas. Você quer ver uma coisa que eu testei essa semana? Eu faço muito fluxograma também, processo, blá, blá, blá. O Lucid Chart está com uma inteligência artificial acoplada que se eu escrever o processo para ele, olha, tem isso, faz aquilo, com uma responsabilidade tal, monta um fluxograma para mim, a tomada de decisão é aqui, sim, isso, não aquilo. Eu ia demorar horas, bota um quadradinho, bota uma setinha, escreve não sei o quê, bota não sei. Não, eu só descrevo para ele qual é o processo, quem são os responsáveis, o que acontece antes e depois. E aí a gente pede para ele desenhar o fluxograma e ele desenha perfeitamente, com as raias, com função A, função B, função C, começa aqui, desenvolve lá, termina lá. Então, assim, a gente tem que usar e abusar disso, porque é uma É. economia de tempo absurda. Tempo, tempo. É o nosso maior ativo hoje, tempo.
Agora, tem que ter uma pecinha atrás do computador dando comando. Ela não vai fazer sozinha e, assim, Pessoas que tem pensam, doutora, quem tem não que. pensa vai ser engolido. Então, para o doutor que está nos assistindo aqui, além das recomendações que eu trouxe, é o seguinte: é fundamental é, é, ter ferramentas tecnológicas para ajudar você e o seu time a otimizarem o tempo, porque quanto mais tempo vocês têm, o que que vocês vão fazer? Prospectar, me Estudar relacionar. mais, prospectar mais, fica melhor. É isso que a inteligência artificial nos traz de benefício. E assim, quando a gente fala de inteligência artificial, uma outra dor que tem nas clínicas, eu acho que também qualquer empresa, são ruídos de comunicação. Então, se você consegue eliminar através de um bom fluxograma, através de um bom processo, gente, o quanto que a gente ganha com isso? Porque o maior ativo de qualquer pessoa é o tempo, doutora. É o Não, e tempo. facilita no onboarding de um novo integrante. Já está ali, mostra. Olha, lê aí. Você tem alguma dúvida? Ah, não estou com tempo de treinar. Prepara o treinamento ali a partir desses fluxos, desses processos. É bom para tudo. Eu acho que assim, quem teima ainda em não vou procedimentalizar, não tenho tempo para isso, corre um sério risco do escritório, da clínica, do que for, caso aconteça um infortúnio ali, porque pode acontecer, as pessoas vão embora, as pessoas ficam doentes, etc. Foi um dos casos que contaram lá de uma administradora de um escritório de 300 pessoas, ela não acreditava em processo, ela foi para casa na sexta-feira, no domingo ela foi parar na UTI, não tinha nem como conversar com ela, cadê a chave do não sei o quê? Não tinha, estava entubada lá, então assim, que pena pela pessoa, mas o escritório tem que continuar. Tem cliente envolvido, tem compromisso envolvido. Como que eu vou parar uma operação até esperar a pessoa voltar? Quando vai voltar? Não é assim que funciona, né? Então a responsabilidade, a governança tem que. Não, eu super concordo. Eu sempre valorizei muito o departamento jurídico, justamente por dar essa segurança em todos os aspectos, tanto para o CPF do médico, para o CRM do médico, para a marca do médico, mas eu também vejo, né, que até uma das perguntas que você me trouxe, né, qual que é a maior dica que eu dou para quem sonha em ser sócio? Eu acho que assim, primeiro, tem que ter um bom repertório, tem que viver, tem que ter experiência. Porque de gente rasa que tem no mercado aí é para muito. Você ganha. Você pode ganhar dinheiro em curto prazo, mas você não consegue manter a sua marca. E hoje, o nível de empresas que fecham no Brasil com menos de 5 anos é absurdo. Um despreparo, uma Falta de falta de planejamento, falta de visão, tudo. tudo. Tudo, 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 um despreparo. Então, quer, quer ter uma empresa, quer abrir o seu CNPJ? Primeiro, eu acho que assim, seja o melhor naquilo que você faz. Acredite, assim, cegamente que você é o melhor. Comunique, 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 vai criando métodos, vai cursos, literatura. Para mim, como eu sou um cara muito tradicional, passe segurança para a pessoa que está consumindo o seu conteúdo, para que você seja respeitado e consiga consolidar a médio e longo prazo. É um processo um pouquinho mais demorado? Não é no estalar de dedos, mas você se torna respeitado e a indicação acaba sendo maior. Hoje, 99% dos meus clientes é indicação. É isso aí. Alguém que experimentou você e fala, ó, pode confiar aqui que eu tive ganhos A, B e C. Concordo plenamente. E tem uma coisa que eu acho que eu adicionaria, até a gente nessa estatística que você trouxe, né? A quantidade de empresas que fecham nos primeiros 3 anos, 5 anos, é gigantesca. É Por quê? gigante. Porque as pessoas não têm a dimensão, muitas vezes, do que é empreender. Empreender significa eu ter um preparo emocional muito forte, muito bom, porque, como eu falei, vai ter momentos que você não vai ter dinheiro em caixa e você tem que manter o mesmo pique
É verdade. continua acreditando, faz a tua parte, então, ok, não vou dar uma de louco, eu vou cuidar sempre do meu fundo de reserva, eu não vou, né, me forçar numa posição de ou vai ou sai, eu quero que dure, né? Mas as pessoas se jogam, não faz um planejamento mínimo ali, olha, eu tenho dinheiro para me Não manter fazem. por 12 meses, então eu tenho que fazer virar essa empresa em 12 meses, mas você tem fôlego para isso, você aguenta as estiagens, a falta de cliente, que é normal no começo, quem abre não é assim, né? Não pega velocidade assim, é um processo. Então, eu vejo muita gente iludida com o empreendedorismo, sem fazer uma autoanálise muito honesta para falar assim: você está preparado para empreender? Porque a bucha não é fácil. Você comentou ali, ser empreendedor no Brasil. Agora a gente, quando você falou de financeiro, eu lembrei de uma coisa que eu quero até a tua opinião. A gente vive o mesmo ambiente. Mistura conta, vira um. Você sabe qual a sua margem? Oi? Não faço a menor ideia do que é margem. Estou olhando para o faturamento, não sabe quanto que é custo. É essa a vida. Só que a gente tem um elemento novo a partir do dia 1º de janeiro, que é a tal da reforma tributária, que pegou todo mundo. Então, a reforma tributária, eu acho que vai ser um mecanismo de, espero eu, uma organização desse financeiro, para de misturar as contas, né? É isso. Acho que isso vai levar, sabe aquela história? Ah, antes, quando eu não usava cinto de segurança, eu precisei de uma multa para usar. Então, o fazer o que é correto nem sempre vem pelo amor, tem que vir por alguma dor, né? Então, é isso. Agora, obviamente que a falta de percepção, voltando para a questão do empreendedor, né? Conhecer minimamente os números da sua operação para poder tomar decisões, isso é o mínimo que a gente tem que esperar de médicos, de advogados, de quem quer que seja. Olha, falando um pouquinho da parte financeira, então, que é uma parte que eu Financeiro que amo. existe dentro de Fagner, que é a tua paixão. Olha só, o que que eu acho muito importante, doutores? Alguns pontos que a gente tem que levar muito em consideração. Primeiro, margem de contribuição. O que que é margem de contribuição, Fagner? Então, nós vamos pegar lá tudo que vamos falar de fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa. Tudo que entrou, veja bem, não é o que vendeu. Você emitiu a nota fiscal de venda, entrou no caixa, então nós vamos trabalhar com regime de caixa. Receita financeira menos impostos, menos comissões, menos custos. Tem uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição para a área jurídica, para a área médica, ela tem que ser acima de 60%. Por quê? Se essa margem for abaixo de 60%, doutores, sinal que eu não estou vendendo bem. No caso da área médica, às vezes eu compro o meu produto à vista e o paciente ele quer que eu parcele. Então você percebe que eu tenho um descaso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Imposto, os meus custos envolvidos não pode fazer com que a minha margem seja abaixo de 60%. Um outro dado muito importante para os doutores que investem em marketing. Marketing pode investir de 7 até 10% do faturamento. Ah, eu faturo 100 mil. 7 mil reais você pode investir em marketing. Agência de marketing, tráfego pago, eventos, palestras, tem que ter essa verba disponível. Fagner, quanto que eu devo receber como sócio? Na área da saúde, eu organizo como médico da seguinte forma, tá? Doutor, você como executor, você pode receber 30% daquilo que você produziu. Então, se o doutor faturou 100 mil, 30 mil com o médico executor. Depois, no final do mês, o que sobrar, nós vamos deixar uma reserva para o capital de giro, para pagar os custos fixos da empresa, e a outra reserva você pode retirar como dono da empresa.
Então, eu tenho uma margem de contribuição, eu sei quanto que eu posso investir em marketing, eu sei quanto que eu posso receber como advogado executante ou médico executante, margem de lucratividade. Hoje, as clínicas médicas, eu sempre gosto de trabalhar uma margem de lucratividade acima de 15%. Então, entrou 100 mil, paguei custo fixo, custo variável, paguei o meu médico, tem que sobrar pelo menos 15 mil reais no caixa. Desses 15 mil reais, eu posso pegar 7.500, que é 50%, e me retirar como sócio, dono da empresa, e os 7.500 eu vou investindo. Mas para isso, ô Doc, o que a gente precisa ter? Dados. Dados é como se fosse petróleo. É muito mais valioso que criptomoeda, é mais valioso que qualquer moeda. Quando eu tenho dados, eu consigo tomar decisão. Então, o que eu vejo de médico comprando tecnologia, tomando decisão baseado no achismo, você também deve estar vivenciando isso junto com muitos advogados, entendeu? Toma a decisão no achômetro. Ah, mas o honorário do meu colega é tanto? Vou cobrar a mesma coisa. Mas o custo é diferente, o posicionamento é diferente, a entrega é diferente. São variáveis. Por isso que é importante a sua mentoria, Doc, para poder nortear. Então, a parte financeira, dados. Quanto mais eu conheço a minha empresa, mais seguro e firme eu estou para tomar decisão. Quanto mais eu me conheço, mais seguro eu estou para me posicionar. Então, dados, tanto para a gente quanto para a empresa, para qualquer coisa, é fundamental, doutora. Não, e a loucura que é você administrar um escritório, uma clínica sem dados, é como se você estivesse pilotando um avião. Eu estava assistindo a história Hum. de amor do JFK Júnior lá com a Caroline Bessette, né? Que tá Ah, no Disney. E eles morrem num acidente besta, porque deu um fog total, que aí eles estavam sobre o mar, não conseguia ver e não sabia se estava descendo, se estava subindo, enfim, os dados dos, enfim, do cockpit dele não estava trazendo que eles estavam em descendência, né? E aí espatifa no mar, um abraço, né? Virou comida de tubarão ali. Então, é a mesma coisa e você pilotar o seu escritório, o seu consultório, só sabendo quanto que você pôs de gasolina, mas não sabendo a altitude, não sabendo quantos quilômetros a gente já rodou, se tem gasolina suficiente para terminar a viagem ou não. Então, assim, o risco, quando você não investe tempo, e aí eu digo que não é investir dinheiro, é investir um pouco de tempo em controle bom. Porque controlar o financeiro, o controle tem que ser de qualidade. concordo. Gastou R$ 20,40 é R$ 20,40. Você não tem por que arredondar isso para 20, porque em algum momento vai fazer falta aquela informaçãozinha, né? E fora contratos que nem existe muitas vezes com o cliente, eu não sei quanto que eu cobrei direito, se eu combinei com ele que ele ia pagar no cartão ou de alguma outra forma, eu não sei qual que é a taxa. Enfim, a gente pilotar no escuro é acidente, com certeza. Em algum momento vai ter algum. A gente não sabe qual a extensão, mas é isso, né? O Doc, até uma outra, eu concordo contigo, e uma outra pergunta que você me fez, né? Qual que é a perspectiva para os próximos anos aí para as clínicas médicas, com a inteligência artificial? Eu vou ser bem categórico contigo. Hoje as pessoas compram atenção. Hum. Atenção. Então, assim, Fagner, você é a favor de uma clínica médica de alto padrão ter um robozinho para responder o WhatsApp? Não, não sou. Eu sou detestado por essa galera. Mas, gente, se eu tô Não faz pagando, sentido. se eu tô Não faz pagando sentido. um produto, eu quero experiência, eu quero atenção. Então, doutores, pelo amor de Deus, vocês trabalham, tanto eu quanto vocês, nós resolvemos problemas. E problemas exigem muito nosso tempo, a nossa dedicação. Então é o seguinte: quem quiser automatizar a parte de atendimento de relacionamento, automatizar conexões, vai ficar para trás.
Você sabe uma coisa que, voltando na questão dessa conferência que eu fiz fora, uma das palestras mais incríveis, depois eu te mando a transcrição Me completa manda. dela, tá? Foi o quanto que a presença da IA em alguns escritórios, no caso era escritório lá, mas em qualquer empresa, vai gerar no cliente o questionamento se o preço está alto ou baixo. Então, vai afetar precificação, porque o cliente vai falar assim: ué, mas espera aí, não era, era você que fazia, eu topava pagar. Agora tem uma IA aqui, então não tem por que eu pagar 100. Se é uma IA, você não está tendo tanto trabalho assim, então eu quero pagar 80. Produtividade vai mudar, então a gente tem que ter a sabedoria de falar assim: se eu tenho uma IA instalada e vai reduzir o trabalho da minha equipe, eu não posso deixar essa equipe ociosa. Eu tenho que preencher aquele espaço de tempo com coisa útil. Vai captar, Concordo. vai produzir intelectualmente, vai produzir um conteúdo, vai fazer alguma coisa que eleve a nossa percepção de preço, porque é sobre isso, né? Então, esses dois elementos, precificação. Três, né? Porque vai ser precificação, produtividade e margem. Vai mudar, vai dar um cavalo de pau nisso, porque se a gente for. Ah, não, agora, esses dias eu estava vendo um escritório que resolveu incluir a IA como, não como uma ferramenta. Eu vi, acho que foi ontem a fala do advogado. Incluir a IA como se fosse um membro do time. Falei, nossa, se eu sou cliente dele, eu já falo assim: vamos rever nossos honorários, porque é sobre isso. Então, se o escritório, no posicionamento dele, não define que o que ele está vendendo, o preço, né, do que ele está entregando é valor, e aí em valor você tem um monte de coisa envolvida, tem a minha empatia, o eu estar disponível para você, a solução do problema em si, né? Você veio aqui para resolver este problema. Eu vou resolver, vou usar tudo que eu sei aqui para poder resolver o seu problema, mas Exato. pela experiência, eu não vou conseguir convencer esse cliente que o meu preço é o mesmo daquela outra clínica lá que, entendeu? Então, assim, é muito sério, estrategicamente falando, até você divulgar que você usa IA. Porque tem coisa que você não tem que falar, eu tenho que dar Olha, satisfação. não. Você conta a Olha, tua eu vou ser. opinião sobre isso, assim. Olha, não, A gente que trabalha com pessoas, doutora, a gente tem que defender um lado, não adianta. Tem Não que dá deixar. pra você ficar no muro. Não dá. Então, assim, eu tenho clientes que optaram ir para a inteligência artificial para poder economizar pessoas, se arrependeram. Porque a conversão, ou seja, o paciente entra para marcar uma consulta, vem aquelas frases enormes, textos decorados, e aí o paciente, o seu cliente, que paga por exclusividade, que paga por atenção, ele percebe. Então, assim, sou muito categórico com isso. Não é o momento. Agora, por exemplo, serviços internos que podem me auxiliar a ganhar tempo. O Notion, o Cloud, que me faz gerar o fluxo de caixa, as ferramentas financeiras, mas onde eu checo, porque tem erro ainda nessas ferramentas, então eu tenho que conferir. Mas eu ganho tempo de qualidade, doutora. Com Tá certeza. entendendo? Então, assim, inteligência artificial é processo interno, entendeu? Não queira se posicionar como um advogado que tem as melhores. Não, para. Para, É, para, 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 para. pode até fazer, mas espere o reflexo disso na percepção de valor do teu cliente. Eu É sobre. concordo. Eu Acho que concordo. ainda está maduro o suficiente o mercado, todo esse movimento de IA está ainda muito no começo para gerar um entendimento por parte do cliente. Muito cedo ainda. Muito cedo. Calma, gente. Vamos fazer o básico bem feito. Cultive um bom relacionamento. Cuide do seu financeiro, centavo por centavo. Treine a sua recepcionista, treine o seu estagiário, treine o seu analista, refaça os processos, invista, cuide bem da casa primeiro. Calma, porque as pessoas querem vender sonhos, mas às vezes eu não tenho base ainda para poder ir para o próximo nível. Calma.
Calma. O segundo andar e nem fez a fundação. Para, pelo amor de Deus. Assim, o que eu admiro muito do seu trabalho é que você entrega método. Hoje, qualquer empresa, ela cresce, ela tem fundamento quando tem método. Quer crescer, doutor? Tenha método. E Aplique que isso. é o Porque seu quando método? menos você precisa que o problema aparece. É Clínica verdade. médica é o seguinte: baixou vigilância, só vai lembrar do Fagner para fazer os POPs, para fazer alguma coisa, quando a vigilância vem. É isso. Então, é a mesma coisa com a gente. É a mesma coisa. Ai, Engraçado, né? papo maravilhoso. Meu Deus, Adorei, Doc. eu poderia ficar aqui conversando, porque são tantos assuntos, tem tanta coisa que Então, a gente dá uma segunda rodada, assim, com certeza. né? Eu acho Vamos que marcar. marcar uma segunda rodada, porque, assim, é muito gostoso conversar com você. Eu acho que a gente conversa, assim, numa linguagem muito. Um entende o outro e não tem nada mais incrível do que falar assim: eu sei exatamente o que você sente. Tá? É isso. Só Nossa, que muda o ramo de atividade, né, doutora? a gente está falando de clientes intelectuais. Esse é um ponto que já muda completamente de outro tipo de cliente, né? Então, o médico e o advogado, eles são tidos como profissionais difíceis, de egos difíceis, de relacionamento difícil. Então, assim, tem justificativa, mas é assim a lenda urbana é essa, né? Que a gente tem essa característica. Então, assim, conversar com você que está imerso dentro do universo, esse universo que é muito similar ao da advocacia, e fazendo toda a diferença que você está fazendo nas clínicas que você coloca a sua mão, porque é isso, né? É, que esses clientes não sejam os mesmos depois de uma passagem tua por eles, né? Porque eu acho que é isso aí. Se você conseguir abrir as janelas certas, aí a continuidade, a curiosidade, eu quero melhorar, porque é isso, gestão não tem fim, né, Fagner? Assim, você está o É tempo todo, contínuo, é contínuo. você não para de estudar, porque é isso. É, muda uma geração, você tem que começar a entender como é que se relaciona com a geração X, Y, Z. O que que eu tenho que usar de ferramenta para que essa equipe esteja engajada, que esteja. Então, assim, é o tempo todo estudando. Então, que a gente consiga, né, despertar nesses sócios, nesses advogados, nesses médicos que passam por um processo de questionamento, porque a consultoria é muito disso, que elas consigam abrir uma janela e falar assim, ó, você quer ser um grande empreendedor, ter realmente muito sucesso na escolha que você tomou, difícil, dura, que a gente reconhece? Faz esse caminho aqui que não vai dar errado. Confia, confia. Não é um atalho. Não é Não, atalho, não dá. Ah, mas olha, eu até gostaria de deixar aqui para os doutores também que vão nos assistir, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre mais da área da saúde, como e o que que os médicos precisam, deixa aqui para a doutora Lara, depois, doutora Lara, a gente estrutura algo para vocês também. Hoje eu estou com clínicas padrão A mesmo, só tendo clínica que tem bons faturamentos, porque é o meu nicho, né? Lembra que eu falei para vocês? Então, assim. Existe mercado, é um mercado carente, então, se vocês quiserem entrar nesse universo da saúde também, deixa aqui as perguntas que a gente vai estruturando alguma coisa para vocês também. perfeito. Porque existe toda a questão do contencioso, do erro médico, que é um lado, mas existe o negócio do médico que muitas vezes é mal assessorado. Você precisa de um advogado trabalhista do lado do médico, um contratualista, você tem várias coisas acontecendo, né? Fag, obrigada pela sua Beijo, generosidade maravilhosa, de estar aqui comigo. Volte sempre. Aqui é o nosso sofá do escritório, tomando um café. maravilhosa. Volte sempre. Muitíssimo Um beijo, obrigada. doutora. Obrigado a você. Tchau, tchau. Beijo. Que conversa boa, né? O quanto que existe de similaridade aí entre o universo da advocacia, o universo da medicina, e trazer o Fagner aqui realmente foi uma oportunidade que a gente tem para, primeiro, entender melhor esse mercado, né? O mercado das clínicas médicas, e entender a visão dele como consultor e como que as coisas se convergem.
Mas é isso. Então, eu vou te convidar agora para você se inscrever no nosso podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube, já encaminhar para um colega advogado, advogada, esse nosso canal de comunicação aqui. Se você quiser fazer comentários trazendo as suas impressões sobre a sociedade de advogados, a vida de sócios e o que a gente conversou aqui hoje, ficarei muito feliz de te ouvir. E te convido também a nos seguir nas redes sociais. Só pesquisar os nossos nomes do nosso convidado Fagner Genghini, é, e o meu, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. No próximo episódio, nós conversaremos com mais um sócio fundador ou sócia fundadora, então acompanhe os próximos programas que vão ao ar a cada 15 dias. Então é isso. Grande abraço. Nos vemos no próximo.